Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um programa da GEPAM. E hoje o tema é Fundeb, né? O financiamento da educação, o Fundeb, o ICMS, salário educação, escola em tempo integral. O financiamento, nós sabemos que é o combustível da educação pública, e é ele que sustenta a rede, né, que valoriza os profissionais e garante também a qualidade no ensino. Então, nessa entrevista, nós vamos descomplicar todo esse assunto, né, conversando com o professor José Silvio Graboski de Oliveira. Eu sou Antônio Moreno, diretor da GEPAM. Fique conosco para a gente ter essa conversa com o professor Silvio. Professor Silvio, muito bom dia, seja bem-vindo. As suas palavras iniciais. Olá, bom dia a todos. Prazer imenso de estar aqui neste canal. Agradeço o convite da GEPAM para falarmos aí sobre educação, especificamente sobre o financiamento da educação básica pública. Muito bem. O professor Silvio, ele é sócio-diretor do Graboski Associados, né? É advogado, pós-graduado em Direito Educacional, é membro da ABRAD. Ele também atuou como secretário municipal de educação, foi vereador e também assistente técnico do CEPAM. Hoje ele é consultor da Undime e é palestrante e consultor de diversas redes municipais e também com elaboração no plano de carreira do magistério. Bom, por que importa entender o financiamento da educação, né? Esse é um tema importante, tanto é que nós convidamos o professor Silvio. Ele vai estar no dia 23 de março, numa quinta-feira, dando um curso aqui na GEPAM, e já fica o convite para vocês, né, dia 23 de março. Bom, o Segunda-feira. financiamento... Oi? Segunda-feira, tá? Só uma correção. Na 23 de segunda, março, segunda. exato. É uma segunda-feira, 23 de março. Bom, o financiamento da educação, ele, como eu falei no começo, ele é um combustível, né, da educação pública, e para uma gestão eficiente e também segura, né, é essencial que a gente esclareça as bases legais sobre o financiamento. Entender como que o dinheiro chega, de que forma que ele chega, né, e a maneira como esse dinheiro ele é principalmente classificado na contabilidade, que às vezes o erro não está na aplicação, o erro está na classificação da fonte de recurso, do código de aplicação. Mas vamos começar, professor. Quais são as principais fontes de financiamento da educação básica, né? O artigo 212 lá da Constituição, e também falando do artigo dos 25%, falando do Fundeb. Fala um pouquinho para nós aí como que se dá o financiamento e também o planejamento da rede. Bem, sobre o financiamento, nós temos algumas fontes de recursos para financiar a educação básica. Então, o artigo 212 da Constituição, ele vinculou uma parte das receitas de todos os entes federados. Especificamente para os municípios, que é o que nós estamos tratando aqui, é 25%. Então, de todos, assim, o pessoal entender, de todos os impostos que o município recebe, seja daqueles impostos que ele arrecada diretamente, que é o caso do IPTU, do ISS, como naqueles casos, os impostos que cabe à União arrecadar ou ao Estado arrecadar, mas depois repassam uma parte para os municípios, de todos esses recursos, 25% no mínimo tem que ser aplicado que nós chamamos da manutenção e desenvolvimento do ensino. Naquelas ações, e no que pode aplicar? Naquelas ações que estão estabelecidas lá no artigo 70 da Lei 93/94 de 96, que é da LDB. Bem, a principal fonte de financiamento hoje é o Fundeb. Agora, o Fundeb, de certa forma, não é uma receita nova, não é os 25% mais o Fundeb. É que desses 25% que os municípios têm que aplicar, daqueles recursos dos impostos que são arrecadados pela União e pelo Estado, quando repassa os 25% para o município, 20% já fica retido nesse fundo, né, um fundo estadual,
que depois é redistribuído, não mais com base naquele valor que o município mandou para o fundo, mas com base em outros critérios, como, por exemplo, o número de matrículas que o município tem, né? Esse valor varia também, dependendo da modalidade, do nível que está o aluno. Aluno da creche tem um valor, aluno dos anos iniciais do ensino fundamental tem um outro valor. Basicamente, essa é a principal receita de financiamento. Porém, não se esgota com essas receitas. Além dos 25%, que na verdade depois vira 5% para o município aplicar diretamente, porque 20% de apoio para o fundo. Além disso, nós temos a chamada salário educação. O salário educação é recolhido pelas empresas privadas, um percentual que é recolhido e arrecadado pela União. Muitas vezes o dono lá da empresa, ele nem sabe que ali, quando vem aquela guia que o contador manda lá, dos impostos que ele tem que pagar todo final do mês, que lá na guia tem um percentualzinho que está estabelecido, que é o salário educação. Esses recursos é arrecadado pela União, uma parte fica lá com o FNDE, com o MEC, e outra parte é redistribuído também pelo número de matrículas entre estados e municípios. Então, é uma outra fonte de receita importante para os municípios, é o salário educação. Além disso, nós temos aquelas transferências, que são as chamadas transferências universais, que são os programas que o Ministério da Educação tem. Então, que é o Programa Nacional de Transporte Escolar, que a União repassa um determinado valor para ajudar a financiar o transporte escolar, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é para merenda, e também os municípios recebem de acordo com o número de matrículas do MEC. Nós temos o programa de Dinheiro Direto na Escola, né? Então, aqueles programas, Antônio, que são chamados universais, por quê? Porque não depende de convênio, não depende de deputado indicar, nada disso, é automático, bastando que o município atue ali na educação infantil, no ensino fundamental e pelo número de matrículas de alunos. Além dessas transferências universais, hoje nós também temos as chamadas emendas, as emendas parlamentares, que isso já é um recurso que o município pode ou não receber, depende de um determinado deputado indicar uma emenda para o município vinculada à educação, por exemplo, para construir uma escola, ou para reformar uma escola, ou para adquirir um veículo, um ônibus, por exemplo, que aí já é aquele dinheiro também que nós dizemos carimbado, já vem com uma finalidade específica. Então, basicamente, são essas as fontes de financiamento da educação básica. Beleza. Bom, e também até para poder situar aqui, o governo federal publicou uma resolução, né, do FNDE, agora em fevereiro, dia 18 de fevereiro, onde aumenta, né, o valor da merenda escolar, do repasse da merenda escolar, para 0,57 centavos para o ensino fundamental, né, médio e EJA, e R$ 1,57 para creches, escolas de tempo integral, né? Então, uma resolução nova que foi publicada. Professor, quando a gente começa a falar, quando você comentou o Fundeb, tem pessoas que não entendem por que o meu município ele perde, ele contribui mais para o Fundeb do que ele recebe do Fundeb. Então, tem município que perde e tem município que ganha. Por que se dá dessa forma? Por que acontece isso? Bom, como eu expliquei, quando dos recursos de impostos que a União arrecada ou o Estado arrecada, e a lei diz que uma parte é dos municípios, esses valores não são iguais, depende de uma série de fatores. Então, obviamente, um município que tem mais indústria, mais comércio, que tem um valor adicionado maior, por exemplo, recebe mais ICMS do que um município pequeno. Então, ele vai contribuir para o fundo com um valor maior do que um município pequeno, proporcionalmente, né? Porque a arrecadação dele é menor. Agora, quando vai receber do fundo, o valor da matrícula é basicamente igual, tanto o pequeno como o grande vai receber o mesmo valor aluno ano. Não é mais exatamente assim no novo Fundeb, no anterior era igual, agora não tem uma certa ponderação ainda, mas são valores próximos, né? Então, por isso, em tese, o município que tem uma grande arrecadação, ele vai contribuir e vai receber menos, né? Então, depende de dois fatores: quanto que é a receita do município e qual é o número de alunos que o município tem matriculado na sua rede, né?
Isso que eu falei também pode acontecer com um município pequeno. Vamos pegar um município que tenha pouca arrecadação, mas que não assumiu nenhuma classe de ensino fundamental. Lá naquele município, todos os alunos do fundamental estão com o Estado, ele só tem matrícula de educação infantil. Então, ele provavelmente também vai perder, porque ele vai mandar um valor maior, porque ele não assumiu essa parte do alunato. Então, vai depender basicamente da receita e do número de alunos que estão matriculados. O Fundeb, na verdade, é uma política para tentar estabelecer que tanto o município que arrecada bastante quanto o município que arrecada pouco tenha, em tese, o mesmo valor per capita para aplicar na educação. Né? Para o município não vir e dizer, a educação é ruim, porque eu arrecado pouco, sou um município pequeno. Então, é no sentido de haver aí essa possibilidade dos municípios receberem valores aproximados, independente do porte do município, do poder de arrecadação ou não de cada município. É uma política, na verdade, de redistribuição de recursos. Professor, vamos entrar agora numas sopinhas de letras aí. Gostaria que você explicasse um pouquinho sobre o VAAF, o VAAT e o VAR, né? Em quais situações cada uma dessas daí ela muda o jogo para estados e para municípios? Bem, como eu falei aqui, o Fundeb, cada estado tem o seu fundo, que é formado unicamente por recursos dos municípios que compõem aquele estado e pelos recursos do próprio estado. Tá? Não entra, a princípio, dinheiro da União. A União, ela vai aplicar um recurso que é chamado complementação. Né? Qual é esse valor? Então, pega, assim, de forma geral, vou pegar a soma de todos os fundos dos 27 estados, vou somar e vai dar um valor X. Essa é a previsão da contribuição de estados e municípios do Brasil todo para o fundo. Vai dar um valor X. Sobre esse valor X, a União tem que colocar 23% de dinheiro dela, do cofre dela, para o fundo. E esse dinheiro tem regras para ser redistribuído, que é a chamada complementação. Então, nós temos 3 tipos de complementação. A complementação VAAP é a compressão, é o chamado valor aluno ano final, né? Que é o básico. Então, todo ano, o MEC estabelece um valor mínimo. Se quando soma a contribuição dentro do Estado, recurso do Estado e do município, divide pelo número de matrículas, der um valor menor do que o mínimo nacional, então esse Estado e esses municípios recebem uma complementação para chegar nesse mínimo. Assim, na prática, o que acontece? São os estados que arrecadam menos. Então, basicamente, quem recebe isso é estados do Nordeste e Norte, né? O ano passado, não sei, não pesquisei isso, mas o ano passado até o Rio de Janeiro recebeu. Você veja a situação que chegou o Rio de Janeiro, que arrecadação tão baixa que recebeu complementação da União porque não atingiu o mínimo necessário. Agora, o Fundeb, esse Fundeb que nós temos é novo, mas antes dele nós tivemos o Fundeb transitório, que durou 14 anos, e o Fundeb, que era só ensino fundamental. Então, tivemos 24 anos, e essa complementação já existia. Durante esses 24 anos, nunca o Estado de São Paulo recebeu nenhum município, nenhum recurso do VAAP. E agora, no novo Fundeb, também não. Por quê? O valor per capita nosso sempre é maior do que o valor nacional. Então, qual é o objetivo dessa política? É justamente complementar recursos naqueles estados e municípios que recebem menos. Bom, com o novo Fundeb, se criou mais 2 formas de complementação. A outra forma também está relacionado à capacidade de arrecadação do município. O que acontece? Lá no VAAP é o Estado. Quando o Estado não atinge, o Estado, a Secretaria Estadual e todos os municípios recebem essa complementação. Tá, ok, mas tem Estado que arrecada pouco, tem a complementação, mas tem alguns municípios lá dentro que arrecadam muito. E assim mesmo esses municípios recebiam. Em contrapartida, num estado que está acima desse valor, tem município que arrecada muito pouco e precisaria. Então, o VAAT, que é o valor aluno ano total, é justamente também para enviar uma contribuição da União para os municípios cuja arrecadação fica abaixo de um determinado valor estabelecido pelo MEC. E aí depende de que estado esteja, se está no estado rico ou pobre, aí é por município. Como é feito isso? Todo esse dinheiro que eu falei, que financia, Fundeb, salário, educação, merenda e etc., soma-se tudo isso,
divide pelo número de matrículas, e aí tem um valor mínimo. Se o município ficou abaixo daquele valor mínimo per capita, ele tem direito de receber o VAAT, ok? No estado de São Paulo, são poucos municípios que recebem, mas ano a ano está crescendo, porque agora em 2023 em 2026 é que se completou os 23%. Então, esse ano, novos municípios do estado de São Paulo recebem, e no Brasil todo tem municípios recebendo. E a terceira forma não tem nada a ver com o poder de arrecadação se o município é rico ou pobre. A terceira forma é como se fosse um prêmio para as redes que atingirem determinados indicadores socioeconômicos e sociais, ou seja, aquelas redes de ensino que conseguem melhorar a educação. E aí tem os critérios lá na lei. O município tem que cumprir algumas condicionalidades, são 5, né? A primeira, os diretores não podem ser cargo em comissão. Ou é concurso, ou é escolhido por um processo da comunidade escolar. Tá? No mínimo, 80% dos alunos têm que fazer a prova do IDEB. Tá? E também tem que diminuir, pegando as notas do IDEB, diminuir a diferença socioeconômica e racial, ou seja, os alunos desses grupos mais pobres, e os pretos, pardos ou indígenas, a cada avaliação do SAEB, eles têm que melhorar a nota. Nesse caso, o município, então, nós dizemos assim, que ele se habilitou para receber esse recurso do VAR, Valor Aluno Ano por Resultado. Ele obteve um resultado satisfatório. Mas aí depois tem uma fórmula de como esse dinheiro é dividido ainda. O município cumpriu os requisitos, ele vai receber. Quanto que ele vai receber? Vai depender depois de uma fórmula que é aplicada. Esse dinheiro da União, o valor total é dividido no meio, 50% é o chamado VAR atendimento e 50% é o VAR aprendizagem. No VAR atendimento, nós vamos ver quantos alunos estão fora da escola, se os alunos saíram e o município não foi atrás, enfim. Se o município atende a totalidade dos alunos, ele vai receber um valor maior do que aquele que pode ter registrado alunos que abandonaram a escola e etc. E a outra parte é o VAR aprendizagem, que também vai basicamente depender da nota que os alunos tiraram no SAEB. Então, é um aporte que a União faz de 3 formas para que o município tenha mais recursos. Né? Agora, para quem é da área da educação, o secretário de educação, os gestores, os professores, como é que eu posso fazer para melhorar e receber algum dinheiro dessas 3 formas de complementação? Do VAAF, que é o mínimo nacional, não tem o que fazer, porque não depende de resultado lá do que o aluno aprendeu ou não, depende da arrecadação. VAAT também não, depende da arrecadação. O que tem que estar nas mãos dos gestores escolares é o VAR, porque tem que se preocupar com a avaliação que os alunos fazem a cada 2 anos do SAEB, ok? É bonito, até bonito de ver nessa parte do VAR mesmo, diminuir essas distâncias entre os alunos que têm problemas, né, por questão racial, questão de indígena, quilombola e etc. Muito bacana. Me fala como é que fica o censo escolar nisso, porque o censo escolar seria como se fosse quase que um imposto de renda da educação, né? Se você errar na declaração lá de número de alunos, isso pode te prejudicar depois? Sim, claro. Todos os recursos que eu falei, quase todos eles são repassados de acordo com o número de matrículas que estão registrados lá no censo. Então, se o município recebe, por exemplo, uma matrícula de um aluno transferido, mas ele não completa as informações lá nos dados, esse aluno não vai ser computado para efeito de repassar o dinheiro. Então, dinheiro do Fundeb, eu recebo per capita, pelo número de alunos que eu tenho matriculado no censo. Dinheiro da merenda escolar, é o dinheiro que vem de acordo com o número de alunos que eu tenho matriculado. Do transporte escolar, do salário e educação. Tudo isso é com base no número de matrículas. Mas não é só o número de matrículas, depende também de outras informações. Por exemplo, o VAR, ele vai verificar lá no centro escolar do município se houve evasão escolar. No começo do ano, vamos supor, a rede começou com 1.000 alunos, no final do ano terminou com 950. Teve 50 alunos que não foram transferidos, eles desistiram, evasão. Aquele município vai perder recurso, vai vir recurso menor para ele em razão da evasão. Outra informação, os alunos foram promovidos. Se eu tiver um número muito grande de alunos retidos, que repetem de ano, o município também vai perder dinheiro lá no VAR. Então, o censo é fundamental, fundamental. Outra coisa, o município tem convênio com uma creche, por exemplo.
Se a creche, a própria creche é ela que vai fazer lá no censo escolar, ela vai informar. Mas se ela não informar que tem convênio, lá no campo de convênio, tem convênio, se ela deixa de informar, o município não recebe aquele recurso. Tá? Então, o censo é essencial para melhorar a receita, ou pelo menos para eu receber aquilo que é a minha realidade. Porque se eu fizer mal feito, faltar dados, eu vou, de repente, ter um número X de matrículas, mas vou estar recebendo um número menor. E o censo, ele tem 2 etapas. Então, as escolas fazem até a última quarta-feira de maio, fecha o censo para esse efeito de verificação do número de alunos, mas depois o MEC faz toda a conta e publica isso e abre um prazo de 30 dias para os municípios verificarem se está certo ou não e contestarem os dados. Então, o município tem que acompanhar isso, porque se depois que você perder o prazo, lá na frente você vai ver, na verdade eu tenho 1.000 alunos com errado, tem só 900, eu quero corrigir. Não dá mais. Aí você só vai conseguir corrigir, se você perder o prazo, no exercício subsequente. Entendi. Tudo bem. Professor, a gente vê nas prefeituras que ainda as pessoas têm dúvida, né? O que entra na aplicação da educação e o que não entra. Então, como o senhor já falou sobre o artigo 70 e o artigo 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de uma forma geral, talvez assim, o que entra até é mais fácil, né? O que não pode entrar na aplicação da educação? Por exemplo, aposentados entraria? Não, aposentados não entra, né? Não Isso no está em efetivo exercício, né? Não está em efetivo. exercício, né? No Fundeb anterior, a lei era feita de maneira que ficou ali um vácuo, de repente, com essa possibilidade. Mas no novo isso já foi corrigido. Então, não pode, né? Por quê? Porque, na verdade, o aposentado, ele não vai continuar recebendo da folha de pagamento da prefeitura. Ele deve receber ou do Instituto de Previdência, se o município tem previdência própria, ou do INSS, que ele já contribuiu durante a vida dele para um ou para outro instituto, e a administração também já contribuiu. Né? Então, se por uma razão ou outra a administração não recolheu a previdência, ou se não é INSS, tem fundo próprio, mas não organizou, agora não pode colocar a conta desses recursos à aposentadoria desse professor. Talvez o professor vai passar a receber desses institutos. Isso é proibido. Né? E ali, o artigo 70, nós dizemos em direito que ele é exaustivo, ele não é exemplificativo. Exemplificativo é quando diz, olha, isso pode, aquilo, mas é abre para outros campos. Não, ele é exaustivo, só posso realmente gastar dentro daqueles incisos que estão no artigo 70. Só que, embora seja exaustivo, a lei não consegue estabelecer com exaustão tudo que eu posso fazer. Então, quando ele diz assim, diz, por exemplo, lá no artigo 70 que pode usar o recurso para comprar material escolar, mas ele não definiu o que é material escolar. E aí começam a entrar aquelas interpretações, né? Claro, tem coisa que é fácil, lápis, borracha, caderno, é material escolar, ok. Uma mochila que o aluno vai receber, isso é material escolar? Então já começa a ter esse tipo de pensamento. Agora, a leitura é do caput do artigo 70, que fala que são despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, tudo aquilo que é necessário para o funcionamento da escola. Então, o aluno, se não tiver o lápis e o caderno, ele é difícil assistir aula e conseguir fazer as coisas, embora hoje, né, já tem computador, enfim, mas é difícil. Agora, a mochila é essencial para ele aprender? Não tem essa essencialidade, não é? Então, não estou dizendo aqui que não pode, aí depende de interpretações. Quem vai interpretar isso e dizer, no fundo da palavra final, são os tribunais de contas. Por isso que, às vezes, há entendimentos diferentes. No estado tal, eu posso pagar tal despesa com esse recurso. No outro estado, o tribunal já entende que aquilo não pode ser pago com aquele determinado recurso, ok? Então, não é tão simples assim, mas aí é importante por quê? Porque você disse lá no começo da importância dos recursos. Sem dúvida, sem recurso não se faz nada. Mas conhecer como eu posso aplicar é muito importante, porque a aplicação errada pode gerar responsabilidade para o agente, para o prefeito, para o secretário municipal de educação, se ele aplica um recurso numa chamada despesa imprópria, que não poderia ser incluído ali. Agora, por exemplo, é muito comum aqui, a gente começa a receber consultas, eu acho que vocês aí também, se pode comprar ovo de Páscoa. Ixi, todo ano. Agora a Páscoa, então vem essa questão. Bom, ok, distribuir ovo de Páscoa é legal e tudo mais. Agora, é indispensável para a aprendizagem do aluno? Não é. Então, não é uma despesa elegível. Além do mais, ainda que fosse, poderia ser considerada merenda.
Na merenda escolar, eu não posso comprar chocolate, é uma proibição lá do regramento. Então, não pode. Então, quer dizer que a prefeitura não pode dar, ou pode, mas ela não pode usar dinheiro da educação vinculada, ela tem que usar outros recursos, né? Mas recursos da educação ela não pode usar para esse tipo de despesa. É verdade. Todo ano vem esse tipo de consulta, como também vem assim sobre o uniforme escolar, se pode, se a merenda não, se não pode comprar merenda, mas a merendeira pode entrar na aplicação dos 25%, né? Mas a merenda em si não pode. Ah, mas a merenda você pode comprar com recurso do salário e educação. Então, são consultas que o escritório Grabowski recebe e que a GEPAM também recebe. Temos bastante material aqui, caso alguém que, né, esteja nos ouvindo e precise sobre orientação desse assunto, nós estamos à disposição. Ok. Professor, sobre a questão do Fundeb, antes a gente falava em 60% com o profissional do magistério, né? E aí aumentou para 70% com o profissional da educação, né? O que seria, então, esse agora, o profissional da educação? Profissional de educação são todos aqueles que estão em efetivo exercício nas redes municipais ou nos órgãos da educação e cuja atividade, de certa forma, contribui para a oferta desse serviço público à população. Então, obviamente, nós temos o maior percentual são servidores da carreira do magistério, professores, diretor de escola, coordenador pedagógico, porque era só esses que entravam lá nos 60% do antigo fundo. Agora aumentou para 70%, então todos aqueles profissionais que trabalham na escola. Então, lá, quem é responsável pela limpeza, se for servidor público, não for terceirizado, ele entra, né? Independentemente do cargo que ele ocupa. Se ele faz a limpeza do prédio, se ele é motorista do transporte escolar, se ele é monitor do transporte escolar, se é uma merendeira, como você disse, está trabalhando na escola ou nos órgãos da educação, todos eles são elegíveis para receberem dessa subvinculação do 70%. Tem alguns cargos, alguns empregos que são específicos da educação. Então, por exemplo, não é magistério, mas a prefeitura faz um concurso para secretário de escola. Obviamente, ele vai trabalhar na escola. Então, ele vai receber de 70%. Mas eu posso ter lá, por exemplo, zelador. A prefeitura faz um concurso para zelador, mas ela tem zelador no posto de saúde, no paço municipal e na escola. Enquanto aquele zelador estiver na escola, obviamente, ele entra também nos 70%. Se um dia ele for transferido da prefeitura, amanhã você não está mais na escola, você vai lá para a Secretaria de Ação Social. Aquele servidor não pode mais ser contabilizado nos 70%. Perfeito. Professor, queria um assunto que surge, pelo menos no começo, lá do Fundef, para depois para a Fundeb, que ainda é a questão do abono, né? A gente vê principalmente os profissionais do magistério mesmo, os professores, cobrando no final do ano a distribuição do abono, como era feito antigamente, né? Quando sobrava dinheiro, né? E aí então você, para poder dar a aplicação mínima de 60 ou de 70%, fazia-se a distribuição do abono, lógico, de acordo com a lei, etc. e tudo mais. Mas hoje a gente está vendo que o dinheiro do Fundeb está indo praticamente 100% para o pagamento de folha de pagamento. Então, não dá para você, né, utilizar recurso dos 25% ou os recursos próprios para simplesmente conceder um abono, porque as pessoas estavam acostumadas com aquele abono que era dado porque não atingia-se o percentual. Como é a tua opinião? Como você está vendo isso nos dias atuais? Não, agora, a normativa do novo Fundeb regulamentou isso. O abono é legal, quando não atinge o percentual de 70% mínimo para a aplicação de pessoal. Se excedeu aos 70%, já a lei já não autoriza o pagamento de abono por conta para atingir. Obviamente, se eu já atingi o índice de 70%, não tem por que efetuar o pagamento do abono. E como você disse também, não está existindo essa sobra. Vai chegar no final do exercício, a prefeitura dizer, aplicamos só 60%. Tem 10% para dividir, vamos pagar um abono. Por quê? Por conta de que foram incluídos todos os servidores, não só o magistério, né? Foram incluídos todos os servidores, e o magistério, principalmente, tem plano de carreira, o plano de carreira vai dando vantagens ao longo
a carreira do servidor e vai aumentando o salário, que é aquele chamado crescimento vegetativo da folha. Então, a realidade hoje é que os municípios estão aplicando aí 85%, 90%, 100% do que vem do Fundeb na folha de pagamento normal. Então, não sobra recurso para abono, né? E talvez muitas prefeituras tenham que se preocupar com o quê? Por rever os planos de carreira, né? Os planos de carreira, às vezes, hoje foram feitos no passado, com alguns critérios que hoje já não tem um significado na carreira. Por exemplo, você trabalhava no plano de carreira há 20 anos, você colocava lá, olha, um professor que tiver uma pós-graduação tem direito a uma evolução, tem direito a uma gratificação. Por quê? Há 20 anos era difícil alguém fazer uma pós-graduação. E o entendimento daquela gratificação, daquela evolução, era que pensamento? Teoricamente, se o professor faz uma pós-graduação, ele está melhor preparado, ele vai ensinar melhor o meu aluno se ele teve a pós-graduação. Hoje, os cursos de pós-graduação existem à distância, aos montes, qualquer um faz o curso de pós-graduação. Então, vale a pena ainda eu continuar dando um percentual lá de 5%, 10% para quem faz uma pós-graduação? Não estou dizendo que não deve, mas a prefeitura talvez precise repensar isso. Será que não é melhor eu estabelecer aí uma vantagem, por exemplo, quando o município receber o BAR, porque dependeu do trabalho do professor atingir, diminuir a desigualdade, atingir a meta do Fundeb, será que não é melhor eu agora repensar meu plano de carreira e vincular essas evoluções a uns critérios mais objetivos, né? Objetivos, mas que também não é aquela avaliação, é uma avaliação de desempenho global da rede, não é de cada professor, é global da rede. Mas é uma avaliação, vamos dizer assim, com critérios universais e que estão fora do poder de manipulação do prefeito, do secretário, porque o professor politicamente é contra, ou porque não gosta, etc. Não é aquela avaliação de pegar uma ficha de desempenho e que o diretor ou alguém vai dizer se a pessoa é bom, se ele faz... Não, o município não tem gerência nisso, nem o MEC aplica uma prova nacional e aí vai verificar se aquela rede melhorou ou não melhorou em relação ao resultado anterior. Se melhorou, o plano de carreira pode prever uma vantagem, uma evolução na carreira, ligado a essa questão. Não precisa abandonar o tempo de serviço, não precisa abandonar a pós-graduação, mas eu posso mudar um pouco esses critérios, juntar vários critérios e modernizar o meu plano de carreira com base em critérios agora mais objetivos, vamos dizer assim. Eu concordo plenamente. Eu acho que você tem que estabelecer metas, né, e buscar resultados, melhorando os resultados da educação, tá melhorando a vida do aluno. E aí eu acho que nada mais do que justo que realmente o professor, né, seja bonificado por esse atingimento de metas. Então, ele participar do processo. Eu acho muito interessante isso que você falou. Bom, Sim. professor, nós estamos caminhando para o final, e eu queria trazer aqui para suas considerações finais, né, e agradecendo a sua participação. Então, muito obrigado por participar com a gente, e aí para suas considerações finais. Prazer imenso de estar aqui neste canal. Espero que aquilo que a gente conversou aqui possa ajudar os servidores aí das prefeituras, o pessoal da área financeira, da área da educação, no seu cotidiano, né? E convidar a todos para o curso que eu estarei ministrando aqui pelo canal da GEPAM, junto com o professor Luiz Henrique e o professor Leonardo, no dia 23, e aí vamos abordar com muito mais profundidade esses e outros temas sobre o financiamento da educação básica pública. Muito obrigado. Isso daí. Então, dia 23 de março, o professor Silvio Grabowski vai estar com a gente, né, nesse curso sobre entendendo o financiamento da educação. Para quem se inscrever no curso, ele fica disponível por 15 dias, tá certo? Então, entre no site da GEPAM, www.gepan.adm.br, e faça a sua inscrição. E deixo aqui o convite para o nosso próximo programa Gestão Pública em Foco. Toda segunda-feira, às 9 horas, eu trago aqui um convidado para falar de um tema relevante da administração pública. Uma excelente semana para todos e até o próximo episódio. Abraço a todos.